se acabará. Oh, e o azeite da botija não vai te faltar. Alimenta o profeta para tu prosperar. E o pouquinho que tu tens, Deus vai multiplicar. Bom dia! Eita glória! Canta, canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Ô, glória! Da panela não se acabará, da botija não vai te faltar. Alimenta o profeta, tu vai prosperar. Que Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Deus vai. Oh, glória! Olha o pentecostal aqui hoje, hein? Aqui tem de tudo, minha gente. Não é só workshop, não. Bebe água, come pão, eu vou te alimentar. E o pouquinho que ela tem, eu vou multiplicar. Eita! Eu vou multiplicar, eu vou multiplicar, vou multiplicar. Deus vai multiplicar. Aleluia! Canta! Ó, só no passinho. Vamos no passinho, hein, gente? Ô, glória! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus vai. E o que tu tem, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. E o pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar. Que tu passas não vai mais durar. O que fazer? O amanhecer, o teu último recurso você vai usar. Esperando o vento forte, o teu barco virá. É difícil cantar esses corinhos, hein? Tem que ter fôlego. Que tu tens, eu só sei que o pouquinho que tu tens. Aleluia! Bom dia, meus irmãos! Bom dia, um ótimo dia para você, para nós que estamos ligadinhos aqui no canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras, irmãos. Aqui não é só workshop, não, viu? Aqui tem de tudo, ó. Aleluia, Jesus! Estamos juntos aí, né? E mais um sábado. Vamos lá, Deus vai! Ai, Marceli! Aí, Rosinha! Aí, pastora Jane! Aí, pastora Miriam! Pastor Cláudio! Aí, Karina! Aí, André! Aí, Levita! Não vai faltar! E aí, canal? Aí, Bispo Márcio! Deus vai multiplicar, vamos lá! Deus vai multiplicar esse pouquinho que tu tem. Vamos lá! Deus vai multiplicar. Aí, Milenoca! Aleluia, minha gente. Glória a Deus. Viu, gente? Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Eis-nos aqui, né, irmãos? Nós somos alegres, irmãos. Sem Fronteiras aqui, ó. É um canal que entra na sua casa, né? Cheio de alegria. Glória a Deus. Todos os dias aí, né? Na bênção do Senhor. Aleluia. Eu, Bispo Anivaldo, ó. Mais um sábado aqui. Porque os primeiros dias do jejum a gente trabalha bastante aqui, né? Glórias a Deus, né? Em nome de Jesus, meus irmãos, como é que vocês estão aí? Como diz a pastora Miriam, se não tá, vai ficar. Porque Deus vai multiplicar, né? Conforme o louvor aqui, né? O corinho que a gente cantou aqui nesta manhã, né? Em nome de Jesus. Então eu quero desejar, meus irmãos, hoje nesse dia 5 de abril, esse dia abençoado, esse dia, esse quinto dia das primícias, né? Na verdade, hoje é o quinto dia das primícias. Esse mês, lembrando que esse mês não serão 7 dias, serão 9, porque o Senhor nos pediu 7 mais 2 dias, né? Mais 2, aumenta 2 aí. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos entregando aí 9 dias
no mês de abril, quinto mês do ano, no ano de construir os nossos sonhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você está construindo seu sonho? Seu envelope, hein? Ó, começou a campanha das portas, começou lá até em Bauru ontem, né? Ei, Bauru, abençoado. Glória a Deus. Eu sei que alguns irmãos estavam ausentes, né? Problemas de médicos, alguns do pós-cirúrgico, mas, ó, as coisas estão acontecendo, você não vai perder nada, né? Em nome de Jesus, o mover é sobre a sua vida, né? Em nome de Jesus, amém? O Senhor sabe, e a igreja, os que estão, cobre os que não puderam estar, né? Em nome de Jesus, logo, logo a gente começa essa campanha aqui também às quartas-feiras em Guarulhos, né? Glórias a Deus, meus irmãos. Mas olha só, nós estamos aí construindo sonhos, e como eu estava dizendo, nós escrevemos os envelopes, né? Colocamos dentro dos envelopes os nossos sonhos, mas há quem diga, irmãos, há quem diga, Bispa Nivalda, eu esqueci, Bispa, de anotar um determinado pedido, sabe, que eu tenho aqui. Então, ó, aproveita aí a campanha das 7 portas, né? As 7 portas sobrenaturais que Deus vai abrir. Você quer que uma porta feche? Tem algo aí enchendo a sua paciência, tirando seu sono? Então, tem uma chave profética para fechar essa porta. Mas, bispo, olha, eu quero uma liberação, eu preciso, sabe, da cura do Senhor, eu preciso de uma transformação no meu lar, sabe? Então, em nome de Jesus, essa porta vai se abrir para você aí, em nome de Jesus, amém? Então, olha só, nesse quinto dia, oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, esse quinto dia, irmãos, eu quero desejar a cada um de vocês que nos acompanha por aqui, amém? Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o Espírito da verdade, meus irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos soltar esse louvorzinho aqui. Seja a honra, oh glória a Deus, seja a glória, aleluia, Jesus, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, oh glória a Deus, aleluia, irmãos. Deus se manifesta aonde ele é adorado. Sabe que Deus viu que o homem, ele tem essa inclinação para adoração, né? O homem tem a inclinação para adoração, irmãos. Então Deus percebeu isso, né? E falou assim: deixa eu me apresentar. Deixa eu ir aqui na casa deles todos os dias. E aí nós sabemos, né, irmãos, da história de Gênesis, que o diabo, né? Ele aproveitou o momento ali de distração e ele roubou essa adoração. Então, Deus se manifesta onde ele é adorado. Então, a gente precisa prestar muita atenção aonde os nossos olhos estão fixos, né? É exatamente o caminho aqui da palavra de hoje, né? Que nós estamos aí no jejum, nesse mês, o Deus de sinais. Você tem conhecido, você conhece o Deus dos sinais, irmãos? Hein? Você tem adorado, você tem investido tempo, você tem colocado a sua vida aí para servi-lo. Como que está sendo o seu jejum? O jejum para você, né, está sendo algo assim que você, cada vez que está fechando um mês e começando o outro, seu coração começa, né, ficar ali ardendo. O meu é assim. Faz muitos anos já que nós fazemos o jejum das primícias, né? Que nós colocamos aí os primeiros dias do mês, né, em consagração. O meu coração, todos os meses, sempre eu sinto, cada dia mais até, né, mais intensidade, porque eu penso assim, ó, vai terminar o mês e eu vou começar mais uma primícia. Irmãos, como é bom a gente colocar a primícia no altar do Senhor. Eu imagino assim, né, que Deus, ele se sente honrado, irmãos, sabia? Deus se sente honrado, eu tenho certeza disso. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque você separar a primícia para o Senhor e você falar assim: Senhor, esses primeiros dias, eu abro uma consagração ao teu nome, Jesus. Eu abro uma consagração em agradecimento a ti, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Então, irmãos, em tempo e fora de tempo, vamos adorar o único Deus, o Deus de sinais, o Deus de prodígios, o Deus de maravilhas, em nome de Jesus. Amém? A gente falou muito já aqui no Deus de maravilhas, e agora a gente está aqui, ó, no Deus de sinais. Você vê que cada coisa inclina uma coisa, né? É lindo esse mover de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, olha, hoje, nesse dia 5, eu quero mandar aqui parabéns. Eu quero mandar parabéns para nossa querida Dona Cida. Dona Cida aqui. A Dona Cida, ela mora aqui em Guarulhos, né? Ela é de outro ministério, mas ela faz parte aqui, porque nós temos muitas pessoas, irmãos, que fazem parte aqui da Missão Sem Fronteiras online, né? Glória a Deus, aleluia. 7 anos no ar, abençoando vidas. Aleluia, Dona Cida, né? Ela é a mãe do Jefão, glória a Deus, um beijo, que é o marido da Ali. A Ali é minha amiga, né? Tudo que a gente faz aqui, a Ali tá aqui também, né? É uma Noemi, uma Ruth ali. Sogra e nora, Dona Cida é a sogra dali. Glória a Deus. Um beijo, viu, Dona Cida? Deus abençoe. Obrigada por tudo. É uma das nossas parceiras antigas aqui do canal online, irmãos. Antiga mesmo, viu? Dona Cida sempre preocupada ali, né? Em abençoar, em ajudar, né? Pega doação lá no ministério dela, né? Roupas, calçados, né? Louvado seja Deus, primícia no altar, né, Dona Cida? Deus abençoe a sua vida, viu, minha querida? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. E parabéns também para todos os aniversariantes, né? Que posso estar aniversariando. Também tem a minha sobrinha Isa, né? Glória a Deus, a filha do pastor Mário, meu irmão. Ô, pastor Mário. Milena, né? A esposa do Mário. Glória a Deus, minha cunhada. Deus abençoe a Isa, né? Meu Deus, eu lembro da minha mãe falando, né? A Isa era tão pequenininha, né? Quando a minha mãe faleceu. E aí todo mundo falou, né? A Isa fala assim, a avó é a estrelinha, né? É, a avó é a estrelinha, né? Que tá brilhando lá no céu. Aleluia, do lado de Jesus, né? Nos braços de Jesus. Glórias a Deus por isso. Um beijo para a Isa também, nesse dia tão abençoado, né? Desse sabadão. Bom, irmãos, nós estamos aí com a campanha do jejum, né? Na verdade, não é campanha, né? É modo de vida, porque campanha acaba, né? Ai, ai, aleluia, Jesus. Nós estamos aí com esse modo de vida, né? No mês de abril, nós estamos no 5º dia das primícias. E o texto-chave desse mês, desse jejum, está no livro de Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 17, o texto base. E Jesus diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. E estes sinais. Que sinais? O que está acontecendo? Irmãos, é impossível alguém estar no planeta Terra e não estar percebendo os sinais. Mas eu quero te falar algo hoje aqui. Os sinais também nós precisamos enxergar não somente no âmbito natural. Ah, choveu, Ah, aqui em Guarulhos, irmãos, ó, tá frio. Esse ano tá, tudo indica esse ano que vai, né? Porque o ano passado dava até dó dos lojistas, né? E coloca roupa de frio e tira roupa de frio. O comércio, eu percebi que ficava assim, né? Nós mesmos, né? Tem roupas nossas de frio que a gente nem tirou do guarda-roupa, gente. Tem cobertor que a gente nem usou o ano passado. E a gente comentava, né? Nossa, nem teve frio. Então, não é somente esses sinais naturais, visíveis, muitas vezes, que nós precisamos nos atentar. Quando Jesus ele fala assim, ó, e estes sinais, irmãos, é desde o sinal natural até o sinal espiritual. Porque o sinal natural, você não vai precisar se esforçar muito. Como eu disse aqui, choveu. Até os meteorologistas, né? Até os jornalistas, eles têm essas informações dos sinais, irmãos. Ó, tem um tal terremoto, escala tal, um vendaval em tal lugar, assim, assim, assado. Eles conseguem, né? Eles têm equipamentos até para poder distinguir, já antecipar esses sinais. Mas não somente nessa questão natural. Porque os sinais, irmãos, espirituais,
que estão contidos na Escritura, nas Escrituras, né? Por isso que a palavra diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Amém? Passarão os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Então, o Senhor, esse mês, se apresentando para nós como Deus de sinais, irmãos, nós precisamos ter, primeiro, discernimento. Se nós não tivermos discernimento no Espírito, nós só vamos ser mais um. Como mais um jornalista, como mais um meteorologista, como mais um comentarista de sinais. Mas o Senhor chama, irmãos, a igreja, a noiva. O Senhor chama a igreja a noiva, irmãos, para nos atentarmos aos sinais espirituais, cujas respostas, irmãos, estão todas nas Escrituras. Amém? Então, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você tiver vida de jejum, porque o jejum não vai mudar Deus, o jejum vai mudar você. O jejum vai mudar nossas vidas. Eu falo com toda a propriedade. Eu, Bispo Márcio, as nossas vidas não foi mais a mesma. Depois que nós começamos, né, a fazer o jejum das primícias, depois que nós começamos a pôr a mão na missão com mais intensidade. Porque essa fala de Jesus, de Marcos 16, 17, e Jesus diz, e estes sinais seguirão os que crerem, aí vem uma situação. Vamos ler aqui, Marcos 16, 17, olha aqui, ó. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, aqui, nessa palavra, né, desse mês, que está aí, né, dando para a gente um ponto de partida para esse jejum das primícias do mês de abril, o quinto tijolinho, como diz o Bispo Márcio, nós precisamos, irmãos, estar muito atentos. Porque somente as Escrituras é que nos dará essa profundidade, irmãos. A profundidade não vem só pelo conhecimento humano. Nós falamos muito disso aqui essa semana, falei ontem, né, na palavra de ontem. Não que ninguém está falando aqui, ó, não faça uma faculdade, não faça um MBA, não faça não sei o quê, não se especialize. Não, por favor, não interprete mal o Deus de sinais. Mas que você também e eu, que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Que nós possamos invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, no quinto dia, olha o tema de hoje aqui, ó. Não despreze os sinais. Mas, bispo, tem gente desprezando os sinais? É o que eu estou falando aqui na introdução. Tem. Eu já desprezei os sinais? Já. Vamos para a igreja? Hoje não. Ah, mas a minha oferta vai para onde? Eu já fui essa pessoa. Mas por que eu preciso mudar? Deus não me aceita assim? Eu também, irmãos, eu já desprezei os sinais. Mas graças a Deus que o Senhor visitou meu coração, quebrou toda a dureza e eu dei lugar. E eis-me aqui para fazer a obra do Senhor, para ajudar outros a ter o entendimento dos sinais, os sinais da salvação, os sinais do chamamento, os sinais do hoje, né? O que a pastora Jane falou na oração lá, os sinais do amor, da preocupação para com o próximo. Então, hoje o tema, ó, não despreze os sinais. O texto de hoje, 2 Reis, capítulo 7, amém? Eu vou ler o 7:1, depois a gente vai lá para a parte que está aqui proposta para hoje, tá? Vou ler aqui, ó, 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu, quem era Eliseu, irmãos? O profeta em exercício, o homem que obedecia à direção de Deus.
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Irmãos, Eliseu, o profeta, deu até a medida. Até a medida, irmãos. Meu Deus! Versículo 2, porém, o capitão, porque sempre tem um, né, irmãos? Sempre tem um, hein? Eita Deus! Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava. Olha só. Respondeu ao homem de Deus. Esse capitão era o homem de confiança do rei ali, irmãos, da Síria. Olha só. Ele respondeu, que fala, né, infeliz. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Ele não entende da palavra. Você vê que eu disse aqui? Não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Olha só. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso, suceder isso? E o profeta dá uma resposta para ele, né? Eis que tu o verás com os teus próprios olhos, porém disso não comerás. Sempre tem um para duvidar. Sempre tem um, né, irmãos? Eita, povo incrédulo. Irmãos, o incrédulo mata o milagre de cara. O incrédulo mata, irmãos, despreza o sinal de cara. Olha só, porque Eliseu, ele fala, né? Olha, gente, né? Já tinha mulher já pensando em matar o filho, né? De uma para o outro dia para comer, para depois matar o dela também. De tanta que reinava fome em Samaria. Irmãos, a coisa estava feia em Samaria. Estava feia mesmo, desespero total. Aí Deus levanta o profeta e, olha, Eliseu, diga para eles que amanhã a estas horas haverá portas sobrenaturais. Fala para eles que amanhã a estas horas Jericó já caiu. Fala para eles que amanhã a estas horas, aleluia, o Brasil será celeiro para as nações. Fala para eles que amanhã a estas horas o Samuel vai nascer e o voto vai ser cumprido. Fala para eles que eu sou o Deus de sinais, porque os meus filhos são cartas vivas e corações dourados. Mas aí alguém se levanta e fala, mas nem que Deus abrisse. Irmão, você já percebeu que o incrédulo, a pessoa que despreza os sinais, despreza a palavra profética, a pessoa sempre tem uma ideia do inferno? É verdade. O incrédulo ele tem resposta para tudo. Ah, mas isso e isso? Ah, mas isso e aquilo? Irmãos, vocês conseguem entender aqui? O tema de hoje, não despreze os sinais. Como que nós começamos o primeiro dia do jejum? Por que os sinais? Lembra? Porque Deus quer mostrar. Quer que todos saibam quem é que governa. Quem é que está no governo? Quem é? Quem é que está mandando? Quem é que faz? Essa aqui foi a aulinha de segunda, ó. Por que os sinais? Porque é Deus que governa. Porque é Deus quem manda, porque é Deus quem faz. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele anda ao nosso redor. E se nós não vigiarmos, irmãos, ele coloca esse espírito de incredulidade para nós, né? Pela conjuntura, irmãos, pelo que você vê, pelas coisas que estão acontecendo, meus irmãos. Ó, chegou para mim uma indicação, vou ser sincera, eu não sou muito, né? Não tenho tempo de ficar vendo, sabe, as séries do Netflix. Tem muita série legal, eu já assisti várias. Mas assim, toma tempo, né? Porque são vários episódios. Mas chegou para mim uma indicação. E eu hoje eu vou pegar o último, são poucos capítulos. Hoje eu vou pegar o último. Depois eu vou comentar com os irmãos. Irmãos, a sensação, eu falei, meu Deus, se estão mandando isso aqui para mim, eu como uma liderança, eu não posso fechar meus olhos. Irmãos, os sinais estão aí.
Os sinais estão nas escolas, os sinais estão dentro das casas, no meio dos filhos. Se eu acho que eu passei situações com as minhas filhas, os pais de hoje, meu Deus, pode multiplicar por 10. A sensação que eu tive ao eu assistir essa série, irmãos. Eu ainda não terminei. É que tem um mundo na nossa frente, um outro mundo. Como assim, bispa? Eu estava vendo uma reportagem de um jornalista que ele foi num país chamado Singapura. E ele fez alguns registros ali, algumas fotografias, né? Alguns detalhes ali, alguns registros. E ele falou assim, olha, Singapura, parece que 20 anos, eles estão 20 anos na frente do restante de alguns outros países, principalmente o Brasil. Aí ele foi contando, até falei para o Bispo Márcio, falei, nossa, amor, olha, acontece uma coisa assim, eles mandaram proibir um determinado, o jovem estava estragando lá o metrô, eles mandaram proibir a venda da goma, do chiclete, que os jovens estavam, deu uma ordem, muda, não mudou, deu uma ordem, muda, não mudou, eles proibiram a goma de mascar. Eu falei para o Bispo Márcio, meu Deus. Então, aquele jornalista, ele falou, olha, aquele país, a impressão, a arquitetura, o modo de vida, né? O filho da pastora Sandra, o Leandro, morou na Austrália 5 anos, né, pastora Sandra? A pastora Sandra foi lá, lembra, irmãos? Pastor Rui, nós oramos por eles. E eles até falam isso mesmo para nós, olha, parece não, né? É outro mundo. Então, irmãos, a sensação que nós, né, a certeza que nós temos agora, é que tem coisas que nós ainda nem sabemos, mas que o diabo está trabalhando, irmãos. Por isso que aqui no canal, tudo que a gente pode fazer para ajudar, para informar, para buscar, né? Você vê, ó, pegar o meu tempo, separar o meu tempo, para mim poder, né, assistir, para mim poder dar opinião, para mim poder aconselhar. Porque para mim dar o conselho, eu preciso ter visto. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vi. Eu não posso. Eu não posso falar de um sinal que eu ainda não detectei. Tá entendendo? Então, irmãos, hoje o tema não despreze os sinais. Esse capitão aqui, ele foi tomado, irmãos, por uma boca maldita. Você vê que a pessoa está no cenário, mas não consegue acreditar. Está contido no conjunto, mas está fora do conjunto ao mesmo tempo. E nós temos que tomar cuidado para que esse espírito de incredulidade, irmãos, essa dureza de coração que tomou muitos lá no deserto, lembra? Deu um trabalho, levantou o bezerro de ouro. Porque se você não crê nos sinais de Deus, você vai crer em outros, irmãos. E há um risco de alguém te apresentar outro e você entrar e você acreditar. Por isso que há um conselho lá, né, no Novo Testamento, né? Na época da igreja primitiva. Vai examinar. Por isso que a gente fala para os pastores, para todo mundo que ministra, toda vez que você falar algo, dê uma base bíblica. Separa algo, uma base bíblica, porque até se alguém, né, perguntar, você tem a base bíblica para dar. Os bereanos, né? É os bereanos que tem esse costume, vai conferir. Porque os sinais, irmãos, estão aí, só não vai ver quem não quiser. E também tem a pessoa também que não quer entender, né? Tem isso também, né? Tem aqueles que não querem entender, além da incredulidade, também não querem, né, deixar o entendimento à tona para poder entender. Então, esse capitão aqui, ele desprezou a palavra profética. Só que não era somente a pessoa de Eliseu que estava ali. Era a voz profética na boca do profeta. Porque o profeta, a função dele é apontar caminho. E o profeta, além de apontar caminho, também dá direção. Foi a palavra de ontem. Não adianta alguém te dar um caminho e falar assim, olha, fizeram uma obra de macumbaria para você. Mas aí a pessoa que trouxe, né, essa palavra profética para você, vamos dizer assim,
Não te dá instrução do que você vai fazer. Tá, fizeram uma obra de macumbaria para a Bispa Nivalda. Tá bom. Mas você vai fazer o quê, Bispa Nivalda? Agora você vai fazer assim, assim, assado. O profeta aponta caminho, mas também dá direção. E a gente vê isso na Bíblia aqui, ó. Porque Eliseu deu a resposta para ele, ó, no capítulo 7, aqui no versículo 1, 2. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, Eliseu, como profeta, como portador da palavra, que não volta vazia, mas cumpre o propósito. Eliseu já sabia o que ia acontecer com aquele homem que estava tomado por espírito de incredulidade e estava desprezando os sinais. Então, irmãos, eu não posso chegar para a pessoa que me indicou essa série, bispa, a senhora pode separar um tempinho da senhora, assistir isso aqui, ó, porque é o que eu falo, irmãos, tem muita coisa por aí, tem muita coisa na prateleira, não dá para pegar tudo, mas quando alguém fala assim, olha, assiste isso aqui, depois me fala, depois me orienta, dá o seu parecer como líder, eu não posso desprezar, irmãos, eu não posso desprezar. E esse capitão, aqui, ó, no capítulo 2, né, de 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, aliás, 2 Reis, capítulo 7, no versículo 16, 2 Reis 7, 16, diz assim, ó, então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E assim, conforme a palavra, irmãos, que Eliseu deu, hein, conforme a profecia, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo. 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Versículo 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, cujo braço se apoiara. Mas o que aconteceu com o incrédulo? O que aconteceu com aquele que desprezou os sinais, irmãos? Que desprezou a palavra profética? Que só olhou pelo que estava vendo? Só se moveu por aquilo que estava assistindo à fome. Irmãos, a fome não pode te mover, o problema não pode te mover, a enfermidade não pode nos mover, irmãos, a política não pode nos paralisar, irmãos. Mas o povo o atropelou na porta e o capitão morreu. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Assim se cumpriu o que falara o profeta de Deus ao rei. Amanhã, estas horas. Eu gosto muito de usar esse versículo aqui, ó. Eu uso muito. Quem me acompanha há anos, eu sempre falo esse versículo. Amanhã, estas horas. Amanhã, estas horas. Oh, meu Deus, como eu creio nessa palavra. Amanhã, estas horas, mais ou menos. Vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e 1 de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão, aquele que desprezou os sinais, aquele que não acreditou no sonho da pastora Rosinha, que não acreditou no sonho a menina aqui em Guarulhos sonhou. Deus sempre está nos dando sonhos, visões. A pastora Jane, outro dia, ela mandou para nós assim, olha, gente, vigia hoje, eu tive um sonho com um acidente de carro. Alguém batia o carro. Depois a pastora Jane volta e fala, gente, vocês lembram daquele dia? Lembro. Então, do jeito que eu tive ali a visão, o sonho, foi um sonho, né, pastora Jane? Aconteceu, irmãos, um acidente com uma batida de carro. Olha como Deus faz, né? Versículo 19. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra, dissera o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Cuidado, irmãos, porque quem desprezar os sinais vai ser tomado por um espírito de credulidade e isso vai trazer morte para sua casa. Ai, não aqui não, bispa, não. Ixi, aqui, ó, a gente tá tudo tranquilo. Aqui tem dinheiro na conta, aqui tá tudo certo. Não, deixa que aqui eu cuido. Cuida mesmo, por favor. Os discípulos perguntavam, mestre,
Jejum, jejum, como assim? E Jesus falava para eles, olha, chegará o dia que vocês hão de jejuar. Por enquanto tá tudo certo, tá? Só me escuta. Irmãos, voltamos na palavra do jejum. E estes sinais seguirão os que crerem. Não despreze os sinais. Não despreze. Ah, é minúsculo, é uma formiguinha. Não despreze. Ah, é um elefante, bem grandão esse sinal. Não despreze. Os sinais podem ser como eu falei no início, nós vamos precisar de discernimento no espírito, irmãos. Sabe aquela coisa, aquela palavrinha que o pessoal usa assim, a flor da pele? Ai, os nervos estão à flor da pele. Eu vou dizer aqui que nós vamos precisar estar à flor da pele no sentido de detectarmos os sinais. Eu sempre parto da palavra, o diabo veio para matar. Eu sempre falo para as pessoas, o diabo quer roubar. Por que está acontecendo isso? Porque o diabo quer roubar. Quem é o maior interessado em ver uma destruição? É o diabo. A luta não é contra carne e sangue, minha gente. Igreja noiva do Senhor. A luta não é contra partido político. A luta não é contra se usa o arco-íris ou não usa o arco-íris. A luta não é contra carne e sangue, minha gente. Não é contra Corinthians ou Palmeiras. A gente brinca, irmãos. A gente brinca. Eu brinco com o Bispo Márcio aqui. Mas é só uma brincadeirinha, assim, né? Nós somos saudáveis. Somos um casal feliz, então mas aqui não, ninguém vai ficar em inimizade, porque um gosta de rosa, o outro gosta de azul. Não, irmãos, nós não vamos perder a palavra profética, porque o inimigo de nossas vidas se chama Satanás, e ele é astuto, irmãos. E eu me preocupo muito com gente que tem essas respostinhas, né? Ah, não, imagina, ai, nossa. Precisa. Eu aprendi uma coisa, e eu vou falar para os irmãos aqui hoje, nessa matéria de não desprezar os sinais. É melhor você falar, você ensinar, é melhor você deixar por um excesso, do que você pecar contra o seu filho, contra uma situação, e você se omitir. Mas mesmo assim, ainda vamos precisar de muito discernimento, porque não é tudo que podemos falar. Tem sonhos que a gente não pode nem abrir ele totalmente, né? Tem profecia, quantas coisas eu, Bispo Márcio, e a gente fala assim, ó, não é hora. Vai chegar a hora, mas não é hora ainda de falar. Não é tempo. Ou então vamos falar, mas vamos ver o modo. O modo é muito importante, viu? Para você passar um sinal, para você sinalizar algo. Como você vai sinalizar uma situação? O modo é muito importante. Porque se percebe que no texto que nós lemos aqui, assim que o incrédulo fala, o capitão, Eliseu já fala, ó, eu já digo para você, que você está tomado por um espírito de credulidade, você não vai viver, porque você não consegue. Você não conhece o Deus que nós estamos falando aqui. Você não consegue o Deus que nós servimos, o Deus de sinais. Ele abre janelas do céu, sim. Malaquias 3. E eu vos abrirei janelas do céu e vos darei bênçãos sem medida. Porque para Deus abrir uma porta e uma janela, para ele tanto faz. Para Deus abrir o mar e um rio, para ele tanto faz. Ele é Deus. Ele é Deus de sinais. Então eu vou orar com você aqui, irmãos. Nós vamos orar aqui hoje. Vocês estão gostando, irmãos, dessa palavra desse mês? Está sendo útil para os irmãos? Está sendo instrutiva? Porque a palavra ela tem essa função, né? Abrir para nós um entendimento, um leque, uma instrução. Está sendo bom para os irmãos estão compreendendo o que a gente está ensinando aqui nos primeiros dias, para depois, quando vier, né? Quando vir as séries, né? A explanação, você já está mais assim, né? No fio do entendimento, você já pegou a raiz da palavra. Então, nesse momento agora, nós vamos orar aqui. Você vai orar junto comigo. Amém? Deus é Deus de sinais.
Coloca a sua água aí, coloca aí a sua caneca, coloca aí a situação e peça um sinal. Fala, Deus, me dá o sinal do teu favor. Todos os desertos que eu já passei na minha vida, eu sempre falava, Deus, só me dá um sinal de que o Senhor está ouvindo a minha oração. É tão bom, né? Por isso que eu falo assim, né? Ore até que algo aconteça, mas não é porque quando acontecer você vai parar. Não, não é nesse sentido. Ore até que algo aconteça para Deus te dar um sinal, para você saber que Deus está na sua vida. Para você saber que você está orando certo, para você saber que o jejum está corretamente. Para você saber que é só um tempo aquilo ali, não é uma moradia eterna. Então, peça hoje o sinal. Quantas vezes, eu lembro, eu fiz um jejum, eu falei, eu peguei o copo com água e eu orei, irmãos, nem crente eu era, eu já até dei esse testemunho aqui. Eu estava procurando um emprego, precisava ajudar minha mãe a sustentar a casa com meus irmãos. E eu falei, Senhor, me dá um sinal. Irmãos, naquela semana eu arrumei uma porta de emprego, Deus me deu uma porta de emprego. Eu estava falando para o Bispo Márcio esses dias, a gente passou em frente e eu falei, amor, eu fui ganhar tipo assim, ó, exemplo, eu ganhava R$ 100 naquele emprego que eu saí. E saí em vergonha, viu, irmãos? Porque inventaram uma calúnia do meu respeito lá, saí chorando daquela empresa lá. Mas aí eu fui para o altar, irmãos, eu fui buscar o sinal de Deus. E aí, né, coloquei ali minha fé em ação e tal, e eu falei para o Bispo Márcio, exemplo, eu ganhava 100. Sabe quanto eu fui ganhar na outra empresa? 3 vezes mais. Eu fui ter convênio médico. Irmãos, a empresa, ela tinha, como é que fala o nome? Refeitório, né? Ela tinha restaurante próprio, irmãos. Cada dia era um cardápio. Na outra, irmãos, meu Deus, não tinha lugar nem para esquentar a marmita. De tão miserável que era. Irmãos, Deus é Deus de sinais. Tudo que você orar crendo. Então, ore até que algo aconteça. Fala, Deus, eu vou orar aqui até que venha uma manifestação. Até que o Senhor me dê um pingo de chuva. Até que algo se manifeste aqui. Senhor, eu preciso, Pai, ouvir a tua voz. Até que o Senhor fale comigo. Obrigado, meu Senhor, por mais esta palavra do dia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor, Pai, aleluia, Jesus, eu quero te louvar, eu quero exaltar o teu nome, eu quero te pedir perdão contra toda raiz de incredulidade, o chamado pessimismo, irmãos, eu já fui essa pessoa antes de Jesus, eu não conseguia imaginar, eu não mereço, por que ia dar certo, se sempre dá errado? Mas será? Por isso que eu, Bispo Anivaldo, eu não gosto, irmãos, eu não gosto, viu? Quando alguém que tá aqui, ó, né, tá ali, né, é um servo de Deus, é um pastor, sei lá, e quando vai dar o testemunho e falar, eu não acredito, eu não acreditei. Não, você tem que acreditar. Porque se você orou, se você jejuou, se você pôs um voto no altar, se você é fiel, se você tá no caminho da santidade, amanhã, estas horas, haverá milagre de Deus para a sua vida, então pode acreditar. Recanta alabalaias, nos perdoa, Espírito Santo. Se alguma raiz de incredulidade ainda manifesta nos nossos corações, e eu tomei uma decisão de não ser essa pessoa, e que hoje, se tiver alguém assim também aqui, ouvindo essa ministração, esse ensinamento, também possa, Pai, virar esta chave, fechar essa porta da incredulidade e abrir a porta da fé. Oh, meu Deus, eu não tenho, mas o meu Deus tem. Né? O pastor antes estava brincando com o Bispo Márcio e falando, olha, dá para vocês comprar esse prédio. Aí eu falei assim, eu não posso, mas o meu Deus tem dinheiro. Eu não tenho, mas Jesus tem dinheiro na conta. O dono do ouro e da prata pode, hein? Não duvida não, aleluia. Eu tomo aqui, Jesus, do óleo da unção no dia de hoje. Eu tomo aqui da Cássia. A Cássia é o óleo da libertação. Eu unjo aqui a minha vida neste sábado. Eu unjo a vida do Bispo Márcio que está ali descansando do seu trabalho, Pai. Ou ele trabalhou tão tarde até ontem.
Espírito Santo de Deus, Pai, eu unjo, Senhor, os irmãos que estiveram ali no culto, na missão, na casa do Marcelo, da Denise. Eu unjo, Senhor, cada um, Pai, dos pastores, dos presbíteros, dos bispos, as ovelhas da seara, os irmãos, ó Pai, que estão, ó Pai querido, santo, com alguma enfermidade no seu corpo, dá um sinal. Essa pessoa que está aí, Pai, acometida por uma enfermidade, que está aguardando uma cirurgia, Senhor, movimenta, Pai, movimenta as águas, como eu orei ontem na oração da noite. Movimenta esse rio, essa montanha. Ore calabaxere canta labanaia, rebalabassúria dalabás. Ah, Senhor, abaixo hoje essa raiz de incredulidade, Senhor. Cai um fogo do céu, queima, Senhor, o altar. Para que todos vejam que há Deus em Israel. Oh, Senhor, para saber quem é que governa, quem é quem manda, quem é quem faz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, aleluia, os sinais estão aí, Pai. Nos faça sensíveis à Tua voz. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Talvez você está procurando sinal em coisas que não têm propósito. Irmãos, não vá procurar sinais em coisas que não têm propósito. Os sinais virão errado ou não, ou talvez nem virão. Em nome de Jesus. Ore canta labaxere canta labalaias. Ore basuriandalá. Xere canta labás. Ore balabaxaia. Não despreze os sinais, igreja. Aleluia. Não despreze os sinais, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor da glória. Eu lembro de Simeão e de Ana, a profetisa. Ficavam na porta do templo. O Messias virá, o Messias virá. Ah, que Messias o quê? O Messias virá, o Messias virá. Quando Maria entra com José, com o menino no colo, eles dão um grito. Eu sabia. Uma vez eu fiz essa pregação. As nossas intercessoras, elas ficaram com... Eu sei que elas vão lembrar, as nossas pastores sem fronteiras, que já estavam aqui no canal. Eu sabia que o Messias viria. Agora Jesus já pode me levar. Simeão, quando o menino entrou no colo, não estava escrito uma plaquinha, não estava ali uma faixa. Mas quando Maria e José se apresentou como costume, né, como a lei mandava, né, apresentar, foi apresentar ali as crianças. Nós não batizamos crianças, nós apresentamos. O menino Jesus foi ser apresentado. Tanto Simeão como a profetisa Ana, já avançado de idade, sabia que o Messias viria. Então, irmãos, esse é o papel que Deus está, a nossa responsabilidade, não desprezar os sinais. Por isso que Deus está falando, noiva, fica na posição. Fica no altar aí, ó, bonitinha, se comporta bem. Porque os sinais estão aí. Mas a certeza de que ele virá e não tardará. E todavia, como é que vai viver o justo? Pela fé. Atento aos sinais. Em nome de Jesus, eu uso esses envelopes, Pai, as causas financeiras. Eu sei que vai ter milagre. Eu sei que segunda-feira eu já vou ler mais testemunhos. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. E hoje aconteceu aquilo que acontece aqui, o óleo caiu. Toda vez que o óleo cai na minha mesa, é um sinal, hein? Fique esperto. Todo mundo que me acompanha aqui, toda vez que o óleo da unção cai aqui, ó, de ensopar tudo, é porque algo está vindo. Eu já tenho esse sinal comigo aqui. Em nome de Jesus. Eu unjo aqui o mapa, os países, o Brasil, as nações, Israel e Jerusalém. Em nome de Jesus. Tome da sua água, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sou a Bispa Nivalda. Eu oro por você, você ora por mim, juntos a gente vai morar no céu. E eu te espero amanhã às 10 horas no Polo de Guarulhos para Santa Ceia, o culto, irmãos, mais importante do mês. Amém? E lá em Bauru também nós vamos estar lá, os pastores, né? Pastor Marcos, pastora Rosinha, Jane, Frank, e os obreiros ali, os irmãos, no culto das 10 horas da manhã para participar
da mesa do Senhor. Não fique de fora, por favor. Amém? Em nome de Jesus. Aquele beijo, irmãos. Poderoso Deus. Fica na paz.